Conhece muito bem, ou talvez não tão bem assim. A gente está falando do material ou do metal mais utilizado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Você conhece o alumínio, você conhece o cobre, você conhece outros metais, mas o mais utilizado é o aço, que basicamente é uma mistura entre ferro e carbono. E sabe por que ele é o mais utilizado no mundo inteiro? Porque ele reúne várias características. Ele reúne o melhor conjunto de características físicas, mas principalmente mecânicas. Ele está aqui na estrutura desse prédio. Ele está aqui nas colunas, nas vigas que sustentam, nos prédios que você vive por aí afora. Isso acontece, essa natureza, ou essa junção de inúmeras qualidades que ele carrega, diz respeito à sua natureza. E mais especificamente à sua natureza química. Todo mundo já teve aula de química aí? Levanta sua mão aí. Quem nunca teve aula de química na vida, levanta a mão. Então estou falando com pessoas cultas aqui nessa tarde, né? Então, você já sabe, já aprendeu lá que tudo que a gente está vendo aqui é um amontoado de átomos, certo? E com esse metal não é diferente, que a gente está abordando aqui, com essa liga metálica não é diferente. Ele é um amontoado de átomos que estão ligados através de uma ligação química. Vou testar o conhecimento de vocês que disseram que tinham esse conhecimento, tá? Como é que se forma uma ligação química lá? Através da regra do... Cadê a galera do Enem aí? Regra do... Eu ouvi octeto, regra do octeto, né? Certo? Eu nem vou me aprofundar mais nisso. Então, para haver uma ligação química, essa regra do octeto precisa ser estabelecida ali, por alguns elementos. Mas o aço está no grupo dos metais. E os metais, eles possuem uma natureza química que meio que burla a regra do octeto. Isso é chamado a teoria do mar de elétrons. Ou seja, enquanto os outros elementos da natureza precisam obedecer à regra do octeto para estabelecer uma ligação, essa teoria do mar de elétrons para os metais faz com que eles tenham elétrons livres na camada de valência. E isso faz, dentre outras características, que eles tenham uma excelente condutividade elétrica, uma excelente condutividade térmica. E eu já estou vendo gente me olhando aqui, aonde é que esse cara quer chegar? Calma, que isso vai fazer sentido para você já já. Então, se você pegar essa cadeira aqui, de plástico, colocar em cima de um fogo aqui, seja ele de um fogão, seja ele... Você vai colocar e vai ver essa cadeira se derreter do ponto em que você colocou. Já o aço, ele vai aquecer. Mas aquela ligação química dele é mais difícil de ser quebrada do que a de um material plástico. Só que existem outros elementos na natureza, outras condições ambientais que podem fazer com que essas ligações sejam quebradas. Se você jogar essa mesma liga resistente em um forno a 900 graus, ela vai aquecer bastante. A 1400, 1500 ela vai se fundir. E se essa temperatura tender a aumentar, a tendência dela é vaporizar. O que eu estou tentando dizer para você é que até o elemento inanimado mais forte da natureza, ou um dos mais fortes, dependendo da condição ambiental, ele pode sofrer distorções, deformações, desvirtuação da sua natureza. E distorção, falando de poder da distorção agora, que é o tema dessa ministração, distorção tem um significado atrelado a desvirtuar, a mudança de forma e a deformação. Tem outros, mas eu queria que você pensasse comigo a respeito disso aqui nessa noite. Vamos ler lá o capítulo 13. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Isso não é novidade, né? Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Por quantos anos? 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e darás à luz um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a quem? A Deus, desde o ventre da sua mãe, e começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. E começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Guarde esse texto. Então a mulher entrou e disse a seu marido: um homem de Deus, cujo semblante era como de um anjo de Deus, extremamente impressionante, veio a mim. Não lhe perguntei de onde era, e ele não me disse o seu nome. Ele, contudo, me disse: tu conceberás e darás à luz um filho.
Ó, agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Ah, Senhor, rogo, meu Deus, o homem de Deus que enviaste, venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Vou parar por aqui, porque o texto que segue aí, se você quiser dar uma lida aí, é esse anjo vindo de novo e falando a mesma coisa que ele tinha acabado de falar para a mulher de Manoá. Quem é o TDAH da história, eu não sei se era ela ou se era ele. O fato é que o anjo teve que voltar para falar a mesmíssima coisa. Mas notem que o texto que nós lemos aqui está falando sobre vai na sequência falar até o nascimento de Sansão. Mas o que nós lemos são as recomendações a respeito de como aquele garoto já seria consagrado, desde o ventre da sua mãe. Ou seja, tudo que ele iria respeitar depois que nascesse, a sua mãe já tinha que respeitar antes. E eu creio que eu não estou falando novidade aqui para muita gente, porque é uma história muito conhecida. Mas o que a gente vê na sequência dos fatos e na trajetória de Sansão, e isso vai ficar bem claro durante a nossa conversa aqui nessa noite, é que a natureza que aquele homem de Deus deveria ter, a consagração que ele deveria respeitar, ou que a sua mãe deveria respeitar, ainda com ele no seu ventre, e posteriormente ele em vida, vai sofrer uma distorção tremenda. E o final dessa história, já adiantando, dando spoiler aí para você, é um final que nenhum de nós desejamos. Então, para que tudo que eu vou falar, todas as lições que nós podemos aprender com Sansão ou com a história dele, de como não distorcer a nossa natureza, de como não distorcer o nosso caráter, eu elenquei aqui alguns pontos, para que você consiga de forma clara, e que eu consiga de forma clara, te dar algumas lições do que levou Sansão a tal ruína. E para você que toma nota aí, eu queria que você anotasse. A primeira coisa que se manifesta nesse processo de distorção, ou a primeira parte desse poder de distorção que se manifesta, é o descaso por obedecer a Deus. Fabrício, mas Sansão, ele realmente não cortava o cabelo. Ele fazia os votos de Nazireu. Sim, mas lá no capítulo 14, a gente vai ver uma história muito conhecida por todos vocês, que é um filho de leão. Um filho de leão não é um filho de pastor alemão, não é um filhote de gato não, tá? Apesar de ser felino também. Mas um filho de leão já é um animal que pode facilmente matar um ser humano igual eu e você. E um filho de leão veio ao encontro de Sansão. Ele rasgou ao meio, como quem rasga um cabrito, é isso que a Bíblia fala. E um tempo depois, Sansão passa ali por esse cadáver e vê que tem uma colmeia. E ele pensa consigo, por que não comer esse mel? Ele vai e não só come daquele mel, daquela colmeia que se formou no cadáver do leão ali, como ele leva para toda a sua família sem saber consumir. E eram muito claras, não só para Sansão, mas para o povo judeu, através da lei, o que era considerado um alimento impuro. E aí eu até dou a opção para muita gente, muitos de nós cometemos erros por descaso ou por ignorância. Mas seja por descaso ou seja por ignorância, em ambas as situações, você está se dirigindo para a ruína. Porque os ensinamentos de Deus que nós aprendemos a cada domingo, a cada quarta-feira, a cada vez que nós abrimos a nossa Bíblia em casa, são para serem seguidos. Não são para serem desprezados ou para serem vistos por nós, como é visto por muita gente aí fora, como meras alegorias, como mera fantasia. Eu ouço muito isso no meu trabalho, que é apenas um livro de fantasia. E às vezes, nós que somos cristãos, nós que dizemos que amamos a Deus, nós que dizemos que a nossa vida está consagrada a Ele, por vezes jogamos no descaso o que a Bíblia nos ensina, os ensinamentos que ela nos dá. Por vezes nós abandonamos ao descaso até mesmo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para desempenhar. Eu contava pela manhã a história, o irmão já está aqui no staff agora à tarde, mas de manhã ele vai lembrar da história ali. Eu cheguei para estacionar o meu carro no culto da manhã, botei o carro no portão ele me direcionou, né, aqui. Eu botei o carro no portão da empresa aqui do lado. Ele, não, irmão, deu uma resinha entre aqui, retinho aqui, ó, alinhado com a irmã que estacionou aqui. Aí eu fui, dei a ré, voltei, pá, e joguei um pouquinho pro lado para eu sair em ângulo já, pra lá, né. Ele, não, irmão, volte lá, bote alinhadinho aqui, ó. Eu, gente. E automaticamente, na mesma hora, o Senhor me lembrou do que eu teria para ministrar, que Ele disse, sabe o que é isso? Alguém que desempenha
com zelo a sua função. Se colocar o irmão para pregar aqui, ele vai fazer isso com zelo. Se colocar o irmão para evangelizar, ele vai evangelizar com zelo. Se chamar o irmão para interceder, ele vai fazer isso com zelo. Porque ele entende que mesmo lá no estacionamento ele precisa dar o seu melhor. E isso é coisa que Sansão não entendeu. Isso é coisa que muitas vezes nós não entendemos. E quando nós não entendemos isso, sabe qual é o resultado? É o mesmo descaso que Sansão teve com a lei, com os ensinamentos naquela situação. Porque se para nós pode parecer ignorância, não. Toda criança no povo judeu já é ensinada ali na lei. Já é ensinada a não tocar algo impuro. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando com você nessa noite? Glória a Deus. Segundo ponto aí, que eu queria que você anotasse também, você que gosta de tomar nota, ou você que, igual a mim, quando começa a tomar nota, começa meio que descolar do que está sendo falado aqui, só preste atenção. Segundo ponto, o que pode te levar a distorcer a sua natureza. Andar em lugares errados. E essa recomendação é uma recomendação que praticamente está em toda a ministração, seja para jovem, seja aqui no culto, andar por lugares errados. Lá em Juízes 16, começa falando no versículo 1, diz assim: foi-se Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta, e passou a noite com ela. Meu irmão, Fabrício, mas prostituição era uma prática comum na época. Sim, eu sei disso. Sansão, a essa altura, a gente já passou por essa parte ali, fica mais à frente, já tinha tido seu primeiro casamento. E ele vai procurar uma prostituta onde? Onde é que fica Gaza? No território filisteu. Sansão, ele estava tão descolado da realidade, ele estava tão senhor de si, achando que o que ele carregava consigo era dele, que ele vai, em um ato provocativo, atrás de uma prostituta lá em Gaza. Tem necessidade? Havia essa necessidade? Fabrício, mas o chamado de Sansão, como você leu, era para começar a livrar o povo de Israel. E como juiz de Israel, a missão dele era enfraquecer o exército filisteu. Era enfraquecer os filisteus. Sim. Mas em nenhum momento isso fala de fazer chacota da cara deles. E é basicamente isso. Tomado pelas suas vontades, ele vai ao lugar errado. E a Bíblia diz que os filisteus cercaram aquele lugar no intento de matá-lo. E quando ele termina lá com a prostituta, sabe o que ele faz ainda? Arranca os portões da cidade, bota nos ombros e carrega até o Monte Hebron. Mais ou menos uns 4 quilômetros. Uma clara demonstração de força. Mas aí eu te pergunto, o que o povo de Israel ganhou com isso? O que o reino de Deus ganhou com isso? Andar por lugares errados, estar em lugares errados, vai nos fazer gastar energia com coisas erradas. E gastar energia com coisa errada é tudo que a gente não precisa fazer. É tudo que nós não devemos fazer. Esse ato provocativo traria consequências para quem? Para Sansão? Não especificamente, mas para o povo. E Sansão, como juiz de Israel, como tantos outros, ele foi levantado não só para destruir guerreiros filisteus, para promover baixas aos filisteus, mas também para proteger o povo. E ele, ao contrário de outros juízes, como Gideão, nem precisava de um exército para isso. Era aquele famoso exército de um homem só. Sempre que alguém tenta se divertir em outras tribos, se é que você me entende, o negócio vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Outro dia, eu estava no laboratório lá no trabalho, e os alunos lá conversando sobre... Aí conversam aleatoriamente sobre muitas coisas. Mas começaram a falar do relacionamento de um outro fulano lá. Não, mas eu até me espantei na hora, né? Não, mas fulano, deixou a fulana para ficar com a fulana lá. Isso é julgo desigual. Na hora que alguém falou julgo desigual, oxe, essa linguagem é linguagem de crente. Professor, mas eu sou da igreja. Eu cresci na igreja. E por que você está nessa bagaceira aí hoje? Não, mas sabe como é que é, né? Então, muitas vezes, até as pessoas que não são do nosso meio sabem o que é certo. E nós, que estamos aqui, pelo menos no domingo, a gente vem aqui ouvir de Deus.
uma dificuldade que às vezes, ele diz, Senhor, como assim? Uma dificuldade de estar no lugar correto, uma dificuldade de andar pelos lugares corretos. E sempre que você for a lugares errados, como Sansão, você vai se deparar com pessoas erradas, você vai se deparar com práticas erradas. E quando você menos perceber, você já distorceu a sua própria natureza. Terceiro ponto que eu gostaria de abordar com você aí, está lá em Juízes 16, capítulo 16, no verso 17. Bota aí no telão, eu vou ler no telão aqui. Juízes, capítulo 16, verso 17. Bora lá. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele. Pois sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, eu perderia a minha força e ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Eu estou evitando de ler o texto todo para não ficar cansativo para você, até por ser uma história conhecida. Mas esse texto aqui, pessoal, é Sansão com Dalila. Só que esse texto aqui, ele vem depois de algumas situações. E só para não esquecer, você que está anotando aí, o terceiro ponto diz respeito a entregar o coração a pessoas erradas sempre é uma péssima opção. Dalila já era a segunda esposa de Sansão. Essa situação aqui vem depois que ela já se fez de rogada. Sansão, você não me conta o seu segredo, me conta o segredo da sua força. Ele vai lá, Sansão era cheio das brincadeiras, ele adorava um enigma. E ele vai lá e diz, não, se você me amarrar com tal corda e tudo, cordas frescas, e aí, eu vou perder minha força. E aí ela vai lá e amarra e chama quem? O povo dela, os guerreiros filisteus, para tirarem a vida de Sansão, ou para capturarem ele. E aí ele vai e facilmente despedaça toda. Não, se você me ama. Aí ela vai de novo, faz todo aquele teatro. Sansão, por favor, me conta o segredo da sua força. Você não me ama, aquele show todo. E ele diz, faz outra pegadinha com ela. Se você me amarrar com cordas novas, eu vou perder minha força. E ela vai lá e amarra e chama quem? Aqueles que intentavam capturá-lo e matá-lo. E aí ela descobre que ele estava novamente fazendo uma pegadinha com ela. Pegadinha do Sansão. Entregar o seu coração às pessoas erradas sempre vai te trazer problemas. Toda vez que a Bíblia fala de coração, está falando da sua alma. Toda vez que você conecta a sua alma a pessoas erradas, isso vai te trazer destruição. Vai distorcer a tua natureza. Então, mesmo depois de duas situações, ela volta na mesma ladainha. Sansão, você não me ama. Claro que eu estou parafraseando aqui para você, né? Você não me ama, senão você me contaria o seu segredo. Aquela história, né? Você não confia em mim, não deve haver segredo entre nós dois. E ele vai, e o que ele faz? Conta. O besta do Sansão conta. Depois de duas situações, pertinho de uma da outra, que Dalila tinha dado toda a dica de que o trairia, toda a dica de que estava pouco se importando com a vida dele. Belém, a gente fala que o cara está encegueirado, né? Sansão estava encegueirado por Dalila, ao ponto de ignorar que o coração dela não era dele. Que a alma dela não estava ligada a ele como a dele estava ligada a ela. E aí depois desse texto, ela vai lá, corta o cabelo dele. E o que acontece? Sansão é levado prisioneiro pelos filisteus. E daí, meu irmão, o que estava ruim sempre pode piorar. Daí só piora. Às vezes nós nos comportamos exatamente dessa forma. Às vezes não tem uma Dalila na sua vida, mas tem vários enviados do tinhoso. Às vezes, não, mas é meu amigo. Não, mas é minha amiga. Não, mas ele me ama, ela me ama. E essa pessoa está ali simplesmente para distorcer a sua natureza, distorcer o caráter de Cristo que há em você. Entregar o seu coração às pessoas erradas vai te levar à ruína. Está entendendo? Amém. Quarto ponto, e aqui é o grande finale dessa trajetória de Sansão. Eu quero que você anote aí o quarto ponto. Aquele que se entrega ao poder da distorção morre sem honra. Juízes
Juízes 16, 28. Coloca aí para mim. Então, Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus. Por causa de quem? Por causa dos meus olhos. Até o último momento, Sansão só olhava para o seu próprio umbigo. Por tudo que eles fizeram ao teu povo? Não. Pelo que fizeram aos meus olhos. E o que a gente vê em seguida é uma história também conhecida por vocês, que eu não vou ler justamente porque já é conhecida. Ele pede para que seja posto nos pilares de sustentação, junto aos pilares de sustentação do templo. E o Senhor faz o quê? Ouve a oração dele. Revigora as suas forças. E ele vai lá e derruba aquelas colunas e o templo vem abaixo, matando líderes filisteus, vários guerreiros filisteus, gente importante. Se não me falha a memória, cerca de 3.000 morreram nesse episódio. Mas junto com eles, quem? O juiz de Israel. Sansão morre como um suicida. Você tem outra palavra para descrever isso? Ah, Fabrício, mas Sansão está listado entre os heróis da fé. Sim, eu sei disso. Sabe por que ele está listado? Porque o Senhor, com todas as mazelas dele, em cada um desses episódios, cumpriu aquilo que ele falou lá para a mãe de Sansão ainda, no encontro com... Ele começará a livrar o povo de Israel. Então Sansão cumpriu o propósito de enfraquecer os filisteus e começar esse processo, sim. Mas quando nós olhamos para essa história, você consegue me dizer que ele fez grande uso ou bom uso de todos os dons, de todas as características que o Senhor concedeu a ele e a nenhum outro homem mais? Sansão foi único nesse quesito de força extraordinária. Ele tinha condições de fazer muito mais do que ele fez. Mas episódio após episódio, a sua natureza, que deveria ser o caráter do Senhor, foi sendo distorcida, foi sendo distorcida, foi sendo distorcida, foi sendo distorcida, até que não sobrava mais nada, a não ser ele cumprir o propósito com a sua morte. Sabe por que eu contei aquela história do aço de ligação química de propriedades lá no início, que você achava que eu estava viajando? Foi para te mostrar que até na natureza, com seres inanimados, há quem se destaque pela sua natureza divina. Porque quem pensou as características, a liga que eu falei para você, foi Deus. Para que nós pudéssemos nos beneficiar. Eu vou reunir essas características em um único elemento aqui, ó. Talvez você ainda não entendeu e acha que tudo que eu estou falando aqui trata-se apenas de Sansão. Mas eu estou apenas trazendo Sansão para falar de mim e de você. Eu sei quais as características divinas que há em mim. E quando eu olho e eu tento separar aquilo que é de Deus em mim e aquilo que diz respeito única e exclusivamente à minha parte, não sobra nada. O processo de distorção na vida de Sansão se dá porque desde que ele se entende por gente até a sua morte, ele está olhando apenas para ele. Se você não é capaz de reconhecer que tudo que há de bom em você, que tudo que há de bom no seu caráter, diz respeito a uma providência divina, infelizmente, o seu caminho é a mesma ruína de Sansão. E isso não significa que Deus não vai te usar. Isso não significa que Deus não vai me usar. Porque Ele me deu dons. Ele me deu capacitações, assim como a você. E você sabe muito bem quais são esses dons, quais são essas capacitações. No fim das contas, esse propósito dele vai se cumprir. Mas se vai se cumprir com excelência, ou se vai se cumprir de uma forma distorcida, essa parte é comigo e com você. Porque se você entende que o seu Deus é capaz de pegar um elemento da natureza e presentear com múltiplas características boas, e você não consegue olhar para você e visualizar as múltiplas características que Deus colocou em você,
essa deturpação vai chegar a se refletir na sua trajetória. E o seu caminho, infelizmente, vai ser a ruína. Repetindo, isso não significa que o Senhor não vai me usar e te usar. Porque afinal, a coisa dele é em mim e em você. Então, finalizando aqui, todos nós, de alguma forma, reconhecemos o chamado e a missão que nos é proposta. Todos nós, de alguma forma, reconhecemos as capacitações que o Senhor nos deu. Todos nós conseguimos enxergar aquilo que é divino em nós. Então pare de dizer que o seu sucesso familiar, pare de imaginar que o seu sucesso profissional, pare de pensar que o seu sucesso ministerial ou em qualquer outra área da sua vida diz respeito ao mérito seu. Porque se você pensar dessa forma, você não é diferente de Sansão. Então, Fabrício, como combater o poder da distorção? Como não distorcer a minha natureza? Como não distorcer o caráter de Cristo em mim? Olhando sempre para Ele. E declarando, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Senhor, sem Ti não sobra nada de bom em mim. Senhor, me ensina a fazer bom uso dos dons e capacitações que o Senhor já colocou em mim. Você que entende essa palavra, fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. E comece aí a sua oração antes mesmo de eu abrir a minha boca. Feche seus olhos e comece a agradecer por tudo que há de Deus em você. Por tudo que o Senhor já colocou nas suas mãos. O mundo que nós vivemos distorce a mensagem da cruz. O mundo que nós vivemos distorce até o que nós devemos ser. Eles querem ditar até como nós devemos nos comportar. Mas essa tentativa de distorção da nossa natureza divina só vai ter sucesso se nós continuarmos olhando para nós mesmos. Se nós, quando olharmos para o que há de bom em nós, batermos no peito e de forma egoísta declararmos, eu conquistei isso. Mas o sucesso, para que você não tenha a sua virtude distorcida, para que você não tenha a sua natureza divina distorcida, para que o cristão que há em você, ou que você é, não sofra uma deformação, está em olhar para o Senhor. Pai, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor me deu, primeiramente. Obrigado pela minha família, obrigado pelo trabalho, obrigado pelas questões ministeriais, obrigado pelos dons, Pai, pelas características que são só minhas, mas que não são mérito meu, que foram o Senhor quem me deu. Obrigado por cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Que essa palavra faça sentido para eles, Senhor. Que essa palavra os ajude de alguma forma, Senhor. Que a nossa caminhada possa ser facilitada, Pai, através desse entendimento. Nós, de forma nenhuma, queremos terminar a nossa missão nessa terra como Sansão, Pai. De forma nenhuma, nós queremos distorcer a sua natureza em nós. Muito pelo contrário, Senhor. Nós queremos a cada dia exercitar a nossa fé em Ti e declarar que só o Senhor é Deus das nossas vidas. Declarar que tudo que temos e que somos é coisa do Senhor. Que todas as nossas conquistas dizem respeito ao Senhor. Que a natureza que queremos carregar tem que dizer respeito ao Senhor, meu Deus. E se alguém chegou aqui nessa noite, Pai,